Essa noite eu quero falar sobre um assunto que não é novo. Não é novo por quê? Porque já a Bíblia fala sobre esse assunto há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos. A palavra de Deus fala sobre isso e nós vamos ler um texto que menciona pelo menos 4 vezes sobre esse assunto que eu quero ministrar aqui nessa noite, debaixo do Espírito Santo. O assunto é sobre ansiedade. Então o tema da mensagem é vencendo a ansiedade. Apesar de que esse assunto já acontece há mais de 2000 anos, esse tema ansiedade é muito novo para todos nós também. Nesse século 21, o que mais nós temos visto são pessoas vivendo uma vida de ansiedade. E infelizmente muitos cristãos têm sido afetados por esse mal chamado ansiedade. Então nós vamos ler um texto aqui muito precioso. Abra sua Bíblia para Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Veja o que diz a palavra do Senhor. Portanto, eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Queridos, a ansiedade, ela está presente na vida do homem, como eu falei, há mais de 2000 anos, desde a queda do Éden. Pois Adão e Eva, eles passaram a viver uma vida de ansiedade e preocupação, com as consequências da sua desobediência. Infelizmente, eles foram atacados ou infectados por esse mal chamado preocupação, ou melhor dizendo, chamado ansiedade. E daí toda a humanidade passou a ser afetada por isso. E claro, é verdade que vivemos em uma era de extrema ansiedade, de estresse, de temor. O que mais nós vemos são pessoas estressadas. Estressada no trânsito, estressada dentro de casa, estressada no trabalho, né? Pessoas preocupadas com o dia de amanhã, com o que vai acontecer, né? Inclusive, tem muita gente preocupada com o que vai acontecer pós-pandemia. O que vai ser? Há até aqueles que dizem, nunca mais o nosso país será o mesmo, nunca mais a igreja será a mesma. Bem, em parte eu creio que
Tudo está no controle de Deus, tudo está no propósito de Deus. Deus tem um plano, Deus tem um propósito com tudo isso. Mas nós não podemos viver preocupados. O que vai ser amanhã? O que vai acontecer pós-pandemia? Sabe, o dia de amanhã pertence ao Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina. Inclusive, por conta dessa ansiedade, desse estresse, desse temor, já existem especialidades médicas para tratar desse problema que está relacionado à ansiedade. Existem especialistas nessa área. Então, o aumento gigantesco da ansiedade nos dias atuais ocorre principalmente por causa do afastamento do homem do seu Criador. À medida que o homem se distancia do seu Criador, ele passa a viver uma vida de preocupações. Ele passa a viver uma vida de ansiedade. Se você ler o texto de Gênesis, você vai ver que todos os dias, na viração do dia, Adão tinha um encontro com Deus. Mas a partir do momento que ele pecou, que Eva pecou, a Bíblia diz que o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. A partir daquele dia, houve um distanciamento entre ele e Deus. É tanto que Deus, quando vem procurar por Adão, Adão está escondido. Ele se esconde. Porque a partir dali a vida dele já não é mais a mesma. Ele passa a viver uma vida de ansiedade, de preocupação. O que vai ser agora? O que vai ser de mim? O que vai ser do meu futuro? E assim também é conosco. Assim também é com o homem hoje. Por causa desse distanciamento de Deus, o homem vive essa ansiedade. Infelizmente. Preocupamos muitas vezes em estar na moda, em fazer tudo que os outros estão fazendo, que o mundo está fazendo. Preocupamos em agradar as pessoas e desprezamos a ideia de saber e querer o que Deus espera de nós. Por causa dessas coisas, dessas preocupações, por causa dessa ansiedade, muitas vezes rejeitamos os planos e propósitos de Deus para nossas vidas. Desprezamos isso. Passamos a viver uma vida egoísta. E na verdade, uma vida desorientada, longe dos propósitos de Deus, é que produz e mantém preocupações na vida do homem. Como eu falei, à medida que a pessoa vai se distanciando de Deus, ela começa a viver essa vida de preocupações. De preocupações. Eu lembro que quando eu recebi o meu chamado para ser tempo integral, para entrar como tempo integral, a primeira coisa que eu fiz foi me preocupar. O que vai ser? Como vai ser a minha vida? Como vai ser para criar meus filhos, educar meus filhos? Como vai ser o meu sustento? Eu fiquei preocupado com isso. E por conta dessa ansiedade, dessa preocupação, a resposta que eu dei para a minha liderança foi: eu vou pensar. Eu vou pensar sobre isso. Na verdade era uma ansiedade, uma preocupação. Queridos, só tem um jeito para vencermos as preocupações. Só tem um jeito, é confiando no cuidado de Deus. Você confia em Deus? Você confia no zelo dele para a sua vida? Amém? Como é que eu vou vencer a ansiedade? Primeiro, reconhecendo que a ansiedade faz parte da herança deixada por Adão e Eva. Precisamos reconhecer isso. Jesus afrontou ou confrontou a ansiedade porque ela era evidente na vida dos discípulos. Lembra quando você lê o texto, Jesus convocando seus discípulos para o segui-lo, ele disse para eles: deixem tudo, deixem bolsa, deixem seus materiais, deixem tudo e sigam-me. Por quê? Por que Jesus falou isso para eles? Porque ele sabia
que os seus discípulos viviam na dependência de coisas materiais. Eles ainda precisavam aprender a confiar plenamente no Senhor, confiar na provisão de Deus. E por isso, Jesus, conhecendo essa evidência de ansiedade na vida deles, ele determina isso. E como foi dito, esse estado sempre esteve presente na vida do homem, sempre. A queda do homem, ela produziu muitos males ao ser humano, entre eles o medo. Inclusive domingo passado eu estava ministrando sobre o medo, né? Você que recebeu essa palavra, eu creio que foi muito abençoado. Então, um dos males que resultou da queda do homem foi o medo, a insegurança, a inquietação e coisas semelhantes a essa, e que alteram o estado psicológico e prejudicam profundamente a nossa integridade física. Porque, irmãos, tem muitas pessoas, essa que é a verdade, por causa de uma vida de ansiedade, estão doentes fisicamente, doentes mesmo. Há comprovações científicas sobre isso, que a ansiedade tem causado muitos males ao ser humano. Infelizmente, tem alterado o seu estado psicológico. No versículo 25, se você voltar aí nesse texto, você vai ver que Jesus, ele ataca as preocupações de natureza material. Veja o que ele diz no versículo 25, ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. Veja que Jesus fala claramente sobre a ansiedade. Não fique ansioso pela sua vida. Em outras palavras, esse estado de inquietação pela subsistência ou manutenção das nossas necessidades básicas não devem dominar a nossa vida. É isso que Jesus está falando. Por quê? Porque Deus deseja cuidar de cada um de nós com mais zelo do que cuida de coisas simples, como por exemplo, os pássaros. Ele deixou claro que se Ele cuida dos pássaros, se Ele ama cuidar dos pássaros, será que Ele não vai cuidar muito mais de nós? Quantos creem que Ele te ama? Diga amém. A ansiedade, o que é ansiedade? É a mesma coisa que a preocupação, mas tecnicamente falando, o termo significa inquietação ou dor do espírito causado por impaciência ou incerteza. A verdade é que hoje em dia as pessoas não têm mais paciência, não têm paciência de esperar, não sabe mais esperar em Deus, não tem mais convicção, certeza, confiança na palavra de Deus, nas promessas de Deus, e por conta disso vive uma vida de preocupação. Por conta dessa impaciência, muitas vezes acaba passando adiante de Deus, tomando decisões precipitadas, e as consequências vêm sobre a sua vida, infelizmente. Essa agonia, essa aflição de alma está muito presente na vida de pessoas que infelizmente têm uma fé superficial, uma fé rasa, uma fé que não está alicerçada na palavra de Deus, nas promessas de Deus. A prova disso é que no versículo 32, veja o que Jesus disse. Ele disse: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Em outras palavras, aqueles que têm a fé alicerçada no Senhor não vão se preocupar com essas coisas, não vão ficar correndo, desesperadamente atrás de coisas materiais, não vão viver uma vida de ansiedade por conta de coisas materiais, preocupados com o que vai acontecer amanhã, preocupado com o que vai, se vai comer, se vai vestir. Não, os pagãos, a palavra diz que eles sim é que correm atrás dessas coisas, mas nós confiamos plenamente no Senhor. Amém? Diga: eu confio plenamente no meu Deus. Aleluia.
Segunda coisa que precisamos entender é que a ansiedade é totalmente inútil. Totalmente inútil. A inutilidade da ansiedade é destacada por Jesus no versículo 27. Olha o que ele diz no versículo 27. Ele disse: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Uma hora que seja. Quem de vocês pode mudar alguma coisa, por mais preocupado, ansioso que esteja? Às vezes nós queremos, mudar as coisas, queremos fazer do nosso jeito. Às vezes nós ficamos tão ansiosos que nós queremos que o dia passe rápido, ou muitas vezes queremos que as horas fiquem mais prolongadas. Mas a verdade é que Jesus deixa claro para nós que nós não podemos acrescentar uma hora que seja a nossa vida. Não podemos fazer nada. Do que adianta você ficar preocupado? Amanhã, o que vai acontecer? O que eu vou fazer? Não vai adiantar nada. É melhor confiar nele, amém, queridos? Em outras palavras, ele está dizendo que nada vai mudar se nós ficarmos ansiosos pelo dia de amanhã. Ao contrário, somente piorará, só vai piorar. Além, claro, de sofrermos por antecedência. Tem gente que sofre por antecedência. O problema ainda está longe de acontecer, a pessoa já está sofrendo, já está vivendo o estresse. Porque disseram, porque falaram. Tem gente que passa mal só de ver o que está acontecendo na mídia, através das mídias. Então eu te dou um conselho: não liga a TV, não assiste nada se isso está prejudicando você. Não viva ansioso, porque tudo está no controle do Senhor. Amém, querido? Tudo está no controle dele. Ou seja, a ansiedade, ela só tem a função de atrapalhar, não vai ajudar em nada, em nada. Eu não sei se você que está me ouvindo agora, se você está preocupado com alguma coisa que vai acontecer ou poderá acontecer amanhã, ou depois da manhã, ou no futuro, não sei, mas seja lá o que for, pare agora mesmo, porque isso não vai te ajudar em nada. Veja o que diz o texto de Hebreus capítulo 13, versículo 5. Muito interessante esse texto. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Se você puder abrir sua Bíblia e acompanhe comigo. Diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Quantos creem que Ele nunca vai te deixar? Que Ele nunca vai te abandonar? Amém? Diga assim: eu creio que o Senhor nunca vai me deixar, nunca vai me abandonar. Aconteça o que acontecer, Ele estará comigo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Jesus prometeu que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, o que você precisa saber? Você precisa saber que a ansiedade, ela já foi derrotada por Jesus lá na cruz do Calvário. Amém, queridos? Porém, a ansiedade, ela não se dá por vencida. Ela trabalha contra nós o tempo todo. Ela usa as diversas situações do cotidiano para nos levar a sutilmente desconfiar do cuidado de Deus. Veja que a ansiedade se tornou uma inimiga cruel de nossas vidas. Ela fica trabalhando para que eu e você tiramos os olhos de Jesus e colocamos os olhos na preocupação, no que pode acontecer hoje ou amanhã. Sempre
A ansiedade vai querer trabalhar contra nós, mas nós precisamos ter a consciência de que toda ansiedade já foi derrotada na cruz do Calvário. Se você crê, diga amém, Jesus. Agora, veja alguns males que a ansiedade pode nos causar. A ansiedade, ela pode nos causar males aos nossos corações. Por exemplo, quantas pessoas já sofreram de infarto por causa da ansiedade, por causa de preocupações? Suicídio, muitas pessoas já suicidaram. Nesse período de pandemia, já teve empresários que suicidaram, já teve muitas pessoas que suicidaram por conta de escassez financeira, porque estão preocupadas, ansiosas. O que vai acontecer? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha empresa? Como eu vou pagar as dívidas? Irmãos, preocupação não paga dívida. Ansiedade não vai pagar dívida. Ansiedade não vai resolver os seus problemas, só vai piorar. Só vai piorar. Tirar a própria vida não vale a pena. Perder a sua salvação por causa da ansiedade. Veja como esse mal é terrível. Ataque cerebral, muitas vezes tem acontecido. Problemas na área digestiva, gastrite, úlceras, câncer. Quantas pessoas estão sofrendo desse mal por causa da ansiedade, por causa de preocupações? Eu vou te falar uma coisa. Houve um tempo, quando eu não conhecia Jesus, que eu vivia tão preocupado por conta de dívidas, por conta do que vai acontecer amanhã, preocupado com coisas materiais, preocupado como vai sustentar a família, que eu adquiri uma gastrite nervosa. E ela avançou terrivelmente. E até hoje eu tenho consequência disso, faço tratamento por consequência dessa ansiedade, dessa vida de preocupação. Por que isso aconteceu? Eu andava longe de Deus. Eu não conhecia a palavra de Deus. Eu não tinha intimidade com esse Deus Todo-Poderoso. Hoje eu posso confiar plenamente no Senhor, que eu sei que Ele vai prover na minha vida. Amém? Mas eu adoeci por conta disso. Quantas pessoas estão correndo para médico, para um lado e para o outro, gastando o que tem, o que não tem, porque está doente, às vezes uma doença como câncer, consequente de ansiedade, de preocupação. A ansiedade, ela pode atrapalhar o raciocínio da pessoa, a produtividade dessa pessoa, pode paralisar tudo. Porque uma pessoa preocupada, uma pessoa que vive ansiosa, ela tem dificuldade de concentração, ela tem dificuldade para desenvolver suas tarefas, o seu trabalho. E veja, ela pode afetar até o relacionamento interpessoal. Quantos casais, quantas famílias estão vivendo debaixo dessa opressão maligna chamada ansiedade? Quantos casamentos já se dissolveram por conta da ansiedade, por conta de preocupação? Há pesquisas que dizem que uma das grandes causas de divórcio é a área financeira. Impressionante como essa área financeira, quando ela afeta o cabeça do lar, e ele passa a viver uma vida de preocupação nessa área, isso acaba atingindo diretamente o relacionamento do casal, levando muitas vezes ao divórcio, infelizmente. Veja como é sério esse assunto. Existe uma frase que diz: não utilize seu tempo pensando no problema, use esse tempo pensando na solução. Amém? Não fique gastando seu tempo preocupado com o problema, preocupado com o que vai acontecer. Não, use esse tempo
pensando na solução. Paulo diz: antes buscai as coisas lá do alto. Amém, queridos? Busca o Senhor. Porque a ansiedade, ela tem esse objetivo de nos fazer perder tempo. E junto com isso, perdemos muitas coisas preciosas. Perdemos amigos, familiares, perdemos o nosso cônjuge, enfim. Terceira coisa que eu quero falar, é uma boa notícia para mim e para você. Jesus nos mostra como vencer a ansiedade. Quantos querem vencer esse mal? Diga amém, Jesus. Você que está nos assistindo, diga amém, Jesus. Aleluia. No princípio do mundo, Deus cuidava das necessidades de Adão e Eva. Inclusive, Ele criou a mulher para atender uma profunda carência de Adão. Qual era a carência que Adão tinha? A afetiva. Deus olhou para o homem, viu que ele estava só e disse: não é bom que ele esteja só. Então Deus cria a mulher para suprir essa necessidade na vida de Adão. Mas também Ele plantou um jardim para estabelecer o homem e todas as necessidades de alimentação do homem. No jardim do Éden tinha tudo que Adão e Eva precisavam. Tudo. Deus supriu todas as suas necessidades. Deus, Ele fez tudo perfeito. E como foi no passado, antes da desobediência, assim agora, pela obediência em Jesus. Jesus quer suprir todas as nossas necessidades. Amém, queridos? Ele quer suprir tudo em nós. Ele tem poder para suprir tudo em nós. Portanto, pela graça de Cristo, Deus pode e quer nos atender a cada necessidade que tivermos em nossas vidas. Veja o que diz o versículo 32. O versículo 32 diz assim: mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Quantos creem que Ele sabe o que você precisa hoje? Ele sabe o que você está precisando. Ele sabe a sua necessidade. Ele sabe que você precisa de uma cura, de um milagre. Ele sabe que você precisa de alimento. Ele sabe se você precisa de roupa. Ele sabe tudo. Ele sabe se você está precisando pagar uma conta. Ele sabe. Ele sabe todas as coisas. Isaías capítulo 1, versículo 19. Olha o que diz esse texto. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se não der para você ler, anote aí para você ler depois. Veja o que diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Você está disposto a obedecer ao Senhor? Está disposto a obedecer a palavra dEle? Se nós estivermos dispostos realmente a obedecer a Ele e a sua palavra, nós vamos comer o melhor dessa terra. João capítulo 15, versículo 7. João 15, 7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Amém. Veja, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que quiserem. O que quiserem. Que palavra, que promessa de Deus para nós. Qual é o segredo aqui? É permanecer nele. Outro segredo é confiar na palavra dele. Permaneça na palavra dele. Use a palavra dele, dizendo: Senhor, o Senhor prometeu que se eu confiar na tua palavra, eu posso pedir o que eu quiser. Se eu permanecer no Senhor, eu posso pedir o que eu quiser e o Senhor vai me dar. E o Senhor também prometeu que se eu estiver disposto a obedecer a tua palavra, eu vou comer o melhor dessa terra. Amém, queridos?
saiba que Deus sempre tem o melhor para nós. Sempre. Por isso, sempre ouço alguém dizer: o melhor de Deus ainda está por vir. E eu quero declarar que o melhor de Deus já está vindo na tua vida hoje. Se você estiver disposto a obedecer a Ele, o melhor de Deus já está vindo sobre a tua casa, sobre a tua família. Você vai comer o melhor dessa terra, você vai desfrutar da abundância do Senhor. Toda escassez, toda ansiedade vai cair por terra na tua vida em nome de Jesus. Queridos, a maneira de conseguirmos vencer a ansiedade está descrita no versículo 33. O que está escrito lá? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Vou repetir o versículo. Diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Que coisas? Todas as coisas que você precisa, tudo que você necessita, tudo que você está precisando, vai ser acrescentada na sua vida. Agora presta atenção, veja que há uma ordem de prioridades nesse versículo. E qual é a ordem de prioridade? Primeiro, Deus e a sua vontade vem primeiro. Repita comigo, diga: Deus e a sua vontade vem primeiro. Agora, nós e as nossas necessidades vêm depois. Diga: eu e as minhas necessidades vêm depois. Essa é a ordem de Deus. Primeiro a vontade dele, depois as nossas necessidades. Na oração dominical, Jesus inseriu, antes da frase "o pão nosso de cada dia dá-nos hoje", ele inseriu a seguinte frase. Ele disse: venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Olha que coisa interessante. Antes de orarmos dizendo: Senhor, antes de nós clamarmos pelo pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, primeiro nós vamos orar dizendo: venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Primeiro o reino dele. Quando o reino de Deus vem e a vontade dele prevalece, todas as outras coisas vão ser acrescentadas a nós. O pão nosso de cada dia vai ser suprido nas nossas vidas. Se você crê assim, glorifica Jesus. Onde você está, dê um forte aplauso a Jesus. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes nós pedimos primeiro que Deus supra as nossas necessidades, ao invés de orar e dizer assim: Senhor, faz a tua vontade na minha vida, seja feita a tua vontade. Muitas vezes nós queremos o milagre da cura, muitas vezes nós queremos o milagre da provisão, mas nós não queremos a vontade de Deus. Porque para muitos a vontade de Deus exige muito sacrifício. Mas o que é melhor para nós é a vontade dele. Amém? O próprio Jesus, o seu filho, antes de ser crucificado, ele vai orar ao Pai. E ele clama ao Pai, ele sabe que ele vai passar pela via dolorosa. E ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas antes, seja feita a tua vontade. E eu te pergunto, o que foi que prevaleceu? A vontade do Senhor. Mas no final de tudo,
o nome de Jesus foi exaltado, glorificado. Aleluia. Ele recebeu a justa recompensa. Você quer receber a justa recompensa de Deus? Então aceite a vontade dele, que é o melhor para a sua vida. Sendo assim, nós entendemos que se buscarmos o reino de Deus, ou o governo de Deus sobre a nossa vida, nós teremos a garantia de participarmos do seu amor e cuidado para conosco. Teremos essa garantia. Queridos, eu quero concluir dizendo para você: saiba que não é da vontade de Deus que vivamos preocupados ou ansiosos com o dia de amanhã, com qualquer coisa. Qualquer coisa. Em Lucas capítulo 21, versículo 34, veja o que diz esse versículo. Lucas capítulo 31, versículo 34. Capítulo 21, versículo 34 diz: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Eu não quero me deter aqui sobre libertinagem, sobre bebedeira, mas a ênfase aqui é ansiedades da vida. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com ansiedades da vida, com preocupações desta vida. Não vale a pena. Tenham cuidado. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Não vale a pena viver ansioso. Não vale a pena viver preocupado. Preocupado com o dia de amanhã. Será que eu vou comer? Será que vai ter o que vestir? Como eu vou pagar a conta? Talvez hoje você está sem nenhum centavo no bolso. Talvez a tua conta está até negativa no banco. Não sei. E você está preocupado. Como eu vou resolver isso? Talvez você está preocupado com algo que nem aconteceu ainda. Uma notícia que você recebeu, talvez, uma notícia ruim. Mas ao invés de você estar preocupado, o Senhor está falando comigo e com você nessa noite. Coloque toda a sua ansiedade aos pés da cruz nessa noite. Creia, confie na provisão do Senhor. Aleluia. Antes de vir para cá, eu recebi a notícia de que o meu tio está numa UTI. 80% do pulmão já comprometido por esse maldito vírus. E eu mandei um versículo no grupo da família. E esse versículo diz: onde 2 ou 3 concordarem, é isso que vai acontecer. Se nós concordarmos em fé, Deus vai dar a vitória. E você acha que eu cheguei aqui preocupado? Ansioso com o que vai acontecer? Não, eu estou confiante na palavra e nas promessas do Senhor. Porque antes de tudo, seja feita a vontade dEle. Ele sabe o que é melhor. Nós não sabemos de nada, mas Ele sabe. Ele tem planos e propósitos para comigo, para com a minha família, para toda a minha descendência, toda a minha parentela, assim como para a sua vida também. Então a minha oração é: Senhor, seja feita a tua vontade. Porque se a vontade dEle é curar, Ele vai curar. Se a vontade dEle é operar o milagre, Ele vai operar o milagre. Aleluia. Coloque essa preocupação agora aos pés da cruz.
Exercite a maneira bíblica, de maneira bíblica, para enfrentar essa terrível preocupação psicológica. Use a palavra de Deus. Confie no Senhor. O que você pode fazer? O que eu posso fazer agora, por exemplo, para salvar o meu tio? Não posso fazer nada. Eu tenho que confiar nele. O que eu posso fazer se eu não tenho como pagar essa dívida? Eu tenho que confiar na provisão dele. E o que depender de mim eu vou fazer. Mas a minha confiança está no Senhor. Aleluia. A minha esperança é o Senhor. Eu não sei que tipo de problema você está passando, que tipo de adversidade você tem agora, na sua vida, na sua família, ou no seu casamento. Talvez algo que fugiu ao seu controle, que você não tem como resolver, e você está vivendo ansioso, preocupado, talvez esperando o resultado de exame, talvez uma resposta de um concurso, alguma coisa, talvez uma resposta de um trabalho. Não fique ansioso, confia no Senhor. Diga para Ele: Senhor, seja feita a Tua vontade. A Tua vontade é melhor para a minha vida. E quando Ele fizer a vontade dEle, não murmure, se alegre, confie no Senhor. Descansa nele. Talvez a pior das preocupações seja com relação ao futuro, sobretudo no tocante à eternidade. Onde eu vou passar a minha eternidade? Você sabe? Você tem certeza de onde vai passar a eternidade? Uma das coisas que eu procurei logo garantir foi sobre a salvação do meu tio. E graças a Deus, uma de suas filhas foi lá, orou com ele, e ele entregou a vida para Jesus. Agora ele tem certeza que ele vai passar a eternidade com Jesus, se assim foi a vontade do Senhor para ele agora. E você? Onde você vai passar a eternidade? Tem muita gente preocupada. E se o vírus me atacar? O que vai acontecer? O que vai ser da minha vida? E tal. Mas será que já parou para pensar? E se eu morrer? Onde eu vou passar a eternidade? Se essa é a sua preocupação, isso pode ser resolvido agora mesmo, nesse exato momento. Porque no momento que você entrega a sua vida para Jesus, você está se entregando aos cuidados do Senhor. Amém? E Ele vai garantir a eternidade para você. Fique de pé em nome de Jesus. Você que está nos assistindo na sua casa, fique de pé também. Comece a adorar o Senhor. Comece a adorar aquele que vive e reina. Comece a adorar aquele que venceu toda a ansiedade lá na cruz. Comece a exaltar o nome dEle. Adore a Ele. Aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti.
escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. É claro. Creio que és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Levante suas mãos para os céus. Faça essa confissão de fé. Diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és a cura, que Tu és tudo para mim. Eu creio que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Eu confio no Senhor. Senhor Jesus, eu me arrependo de todas as vezes que eu não confiei na Tua palavra. Eu me arrependo de todas as vezes que eu não confiei nas Tuas promessas. Senhor, me perdoa pelas vezes que eu andei ansioso, preocupado. Senhor Jesus, o Senhor é tudo para mim. E eu sei que no Senhor eu tenho a certeza de vitória, porque o Senhor já derrotou toda ansiedade na cruz do Calvário. E eu declaro que eu sou mais que vencedor. Em o nome de Jesus, diga: eu tomo posse dessa nova vida, uma vida de alegria, de paz, de amor em Cristo Jesus, porque nele eu posso confiar. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia. Diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu confio plenamente no Teu amor e no cuidado do Senhor para comigo, para com a minha vida. Muito obrigado, Jesus. Tu és lindo, maravilhoso. Eu quero te dar um forte aplauso. Aleluia, 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 aleluia. Oh Deus, obrigado, Jesus.